A primeira questão, ele pede para que o LED acenda ao pressionar o botão e fique apagado se não tiver pressionado. Já inicializei, apertei uma vez e ele acendeu. Se eu segurar, ele continua aceso. Esse é o circuito. O código é este. Eu defini pino digital 2 como alto, que é o pino do botão. Então, a partir do momento que ele for alto, ou seja, que ele estiver pressionado, o LED ia acender, porque eu defini o pino 9 como alto, que é o pino do LED. E baixo, se não estiver pressionado. Na segunda questão, quer que imprima a temperatura no motor serial. Então, eu coloquei aqui só para mostrar que está imprimindo a temperatura. Se eu aumentar, espera um pouco e ele aumenta. E no motor serial vai imprimir a temperatura. Nessa questão, quer que acenda o verde se a temperatura for maior que 25 e acenda o vermelho se a temperatura for menor que 20. Então, eu vou inicializar. Se a temperatura for maior que 25, acende o LED verde. Se for menor, acende o vermelho. Talvez não pegue bem, mas tá aqui. E no código, definir temperatura. Primeiro eu criei a variável, né? Temp. E definir temp como lei sensor A1 em unidades 0 graus Celsius, que é este daqui. Depois, coloquei um se então. Se a temperatura for maior que 25, define o pino 1 como alto e o pino 2 como baixo. Ou seja, o pino verde como alto e o vermelho baixo. Caso não, né, defina baixo. Ou seja, se temp for menor que 20, vai definir o pino 2, que é o pino vermelho, como alto e o pino 1 como baixo, que é o pino do verde. E define pino 2 como baixo. Caso não esteja na condição, vai permanecer assim. Na questão 4, pede para imprimir a distância no LCD com o sensor ultrassônico. Está imprimindo 78, que é a distância. Se eu aumentar, imprime o valor da distância. O código eu usei para sempre definir. Tem distância como lei sensor ultrassônico no pino 2 e 3 em unidade de centímetros. Tive que criar uma variável distância para poder definir ela. E imprimir no LCD distância, que é a variável. E o C para indicar que é em graus Celsius. Aguardar 2 segundos e limpar a tela. Se eu mudar novamente. Na quinta questão, pede para imprimir nosso nome e sobrenome e a nossa turma a cada 2 segundos, fazendo essa alteração. Iniciei, primeiro vai imprimir meu nome, Antônio Vitor, e depois minha turma, Info 2, após 2 segundos. Código. Configurar no LCD do tipo 1, sempre tem que colocar. Imprimir no LCD, Antônio Vitor. E já defini distância, que eu criei a variável distância aqui. Definir distância como lei sensor de distância ultrassônico 2 e 3 em unidade de centímetros. Esse 2 e 3 é aqui, do Arduino, como no projeto anterior. Aí aguarda 2 segundos e no LCD vai limpar a tela. Então, após imprimir o nome, vai aguardar 2 segundos, limpar a tela e já imprime Info 2, que é a minha turma. Aguarda 2 segundos e limpa a tela novamente. O circuito.